questão 4, né? Vamos lá. Questão 4 diz respeito aos métodos ou técnicas de mineração. Para mim, era para ter falado aqui tarefas de mineração. É a palavra mais usada para descrever o que a gente vai ver nas diversas alternativas, né? E com exceção da letra E, que vai falar de métodos de fato ou técnicas, né? As demais alternativas falam de tarefas de mineração e as tarefas elas vão dizer mais ou menos o que você vai fazer sobre os dados, enquanto a técnica, se a gente descrever isso aqui de forma bem purista, vai falar como você deve executar as ações sobre esses dados para obter o resultado definido na tarefa. Tá? Então, existe uma diferençazinha básica entre tarefa e técnica, mas vamos resolver essa questão. E aí, essa questão vai trazer as diversas tarefas de mineração nas alternativas A, B, C e D. E aí ele começa com a letra A falando do agrupamento ou clusterização. Agrupamento ou clusterização realiza a identificação de grupos de dados que apresentam co-ocorrência. O que é a co-ocorrência? São dois eventos que acontecem ao mesmo tempo, ou duas ações que são executadas simultaneamente. Essa história de simultaneidade ou co-ocorrência está associada à tarefa de mineração chamada de regra de associação, tá? Não é a análise de agrupamento ou clusterização. Isso aqui vai tentar separar, no caso, o agrupamento ele tenta separar grupos, né, que tenham similaridades entre cada grupo, né, que sejam distintos entre si. Então você tem entre o grupo certas similaridades e extra-grupo, né, você tem uma distinção. Então isso aí é o que a gente chama de agrupamento, ou seja, a descrição está incorreta. Vamos para a letra B, né? A classificação, deixa eu só botar a classificação realiza o aprendizado de uma função que pode ser usada para mapear valores associados a um dado, aos dados, em um ou mais valores reais. Então se você pega aqui, ele está dizendo que você vai pegar os valores, né, associados aos dados. Então você vai ter aqui um x qualquer, ou se você quiser pensar em um vetor de valores, e esse vetor de valores, ou seja, uma quantidade específica de dados, vai levar você a um ou mais valores reais. Ou seja, esses valores reais, eles são frutos não de uma classificação, mas sim de uma regressão. A regressão é que torna essa função e transforma ela, né, toma essa função e os seus valores de entrada e transforma ela em um valor real. Então, a letra B está incorreta, não é classificação aqui, e sim regressão, tá? Letra C vai falar sobre regressão, logicamente vai estar errado, né? A regressão ou predição promove o aprendizado de uma função. Mais uma vez ele vai falar de uma função que vai receber um conjunto de dados, só que ao invés de mapear isso em um valor real, ele vai mapear isso em uma das classes de um conjunto definido, né? Então você tem aqui C1, C2, C3, esses valores, também pode ser visto assim, eles vão ser justamente mapeados em uma das classes discretas definidas previamente, ou você pode usar esse algoritmo aí, que é justamente o algoritmo de classificação. Para quê? No caso, mapear dados em uma das classes discretas definidas previamente, bem como encontrar tendências que possam ser usados para entender e explorar padrões de comportamento em dados. Então isso aqui é feito pela classificação e não pela regra de associação. Por fim, a letra D, né, que ele vai falar agora de regra de associação. Na letra C estava regressão aqui, né? Então não era regressão, é classificação. Agora sim, a regra de associação identifica grupos de dados em que os dados têm características semelhantes aos do mesmo grupo e os grupos têm características diferentes entre si. Isso aqui não é a regra de associação, isso aqui, como a gente viu inicialmente, isso aqui é o agrupamento ou clusterização, tá certo? Então, a gente viu então que as letras A, B, C e D estão erradas, e agora a gente vai para a letra E, e a letra E vai falar um pouco de métodos e
técnicas, né? Isso assusta um pouco, mas vamos tentar entender o que essas técnicas falam, né? Então ele diz o seguinte, ó, os métodos de classificação supervisionada. Então, quando você tem uma classificação que ela é supervisionada, é porque você conhece o quê? Você conhece os dados de entrada e os seus respectivos rótulos na hora de você desenvolver o seu algoritmo ou desenvolver o seu modelo, né? Para desenvolver o modelo, você vai utilizar os dados já classificados. Eles podem ser embasados em quê? Em separabilidade. E aí, a separabilidade vai usar a árvore de decisão. O que é uma árvore de decisão, né? Uma árvore de decisão, eu vou fazer pequenininho aqui embaixo, né? Mas você chega no nó da sua árvore de decisão, você faz uma pergunta, essa pergunta vai levar você a um dos nós filhos, né? Então, por exemplo, eu quero jogar tênis hoje. Aí eu pergunto, vai chover? Se não for chover, então eu vou para a esquerda. Se for chover, então eu vou para a direita e já sei que eu não vou jogar tênis, porque tênis na chuva, se a quadra for descoberta, não dá. Só que se não for chover, tem outras variáveis, né? E aí eu vou analisando essas variáveis e vou chegar num ponto onde eu tenho a classe jogar tênis ou não jogar tênis. O fato é que a árvore de decisão ela é baseada nessa ideia de separabilidade, né? Para cada lado que você decidir ir, você está separando os seus conjuntos de resultados possíveis, né? Então você está restringindo as suas ações. E aí a outra opção, né, que é utilizar a árvore de decisão, a outra opção é o seguinte, ou usando particionamento, utilizando o suporte Machine Vector, né? O particionamento ele vai fazer o quê? Vai fazer uma divisão em grupos específicos, né? Como é que você faz isso utilizando o suporte Machine Vector? Eu vou colocar uns pontos aqui, roxos, e vou colocar uns pontos em vermelho. Aí eu vou pedir para você o seguinte, eu quero que você particione meu conjunto de dados nesse plano cartesiano, né? No caso, particionando ele em dois grupos, né? E aí você vai dizer, é fácil, né? Só eu traçar uma reta aqui, né? E aí eu vou ter o plano, no caso, vermelho de um lado, né? Os dos vermelhos está de um lado, o dos roxos está do outro, né? E aí você tem essa sua reta aqui, né? Que é o seu vetor de suporte, que ele vai separar justamente os dois lados, né? Aí você tem a distância aqui entre os elementos e esse vetor de suporte, ele deve ficar bem no meio ali, né? Separando os dois grupos, né? Até porque outros elementos de dados podem vir a aparecer e aí eles vão ser classificados de acordo com uma dessas duas classes definidas, o grupo dos vermelhos ou o grupo dos roxinhos, né? E aí, o que a gente está dizendo é o seguinte, né? O suporte Vector Machine é essa estrutura aqui. Árvore de decisão é essa estrutura aqui. O suporte Vector Machine é baseado em particionamento. A árvore de decisão e suas variantes é baseada em separabilidade. Tá tudo certinho, tá? E aí, os métodos de classificação de aprendizagem supervisionados podem ser embasados tanto em árvore de decisão quanto em suporte Vector Machine, que são justamente associados a esses dois conceitos, o que leva a nossa resposta na alternativa E. Professor, mas se eu não conseguisse entender? Bom, você, como profundo conhecedor de mineração de dados, que estudou bem esse assunto, teria a capacidade de ter eliminado todas as demais alternativas. Então, você iria marcar essa questão ou essa alternativa por eliminação, tá? Então, é uma forma também de fazer a questão, beleza? Vamos em frente?